Para muitos, a cor é algo fácil de ser entendido, pois a atribuímos a diversos objetos ao nosso redor, às pessoas e à natureza. Na natureza, observamos as cores em mudança, como no amadurecimento das frutas, nos animais que se camuflam, no céu com o azul da manhã, a escuridão da noite, o cinza de um dia chuvoso e os tons avermelhados do crepúsculo. O ser humano também foi capaz de criar substâncias que conferem cor a diversas coisas, que por sua vez também podem mudar ao passar do tempo ou com a iluminação do ambiente. Esses fatos podem ser entendidos se levarmos em consideração que as cores têm relação com as variações da luz. Assim, uma lâmpada pode proporcionar uma cor que outra lâmpada não pode. As cores dependem da fonte, da intensidade e da quantidade da luz. A natureza, as pessoas ou os objetos não possuem cores próprias ou características, pois para existir cor depende-se de luz. Dessa forma, tudo que estiver no escuro não possui cor, pois não há cor sem luz. Não enxergamos a luz propriamente dita, porque aparentemente ela é transparente. Enxergamos certas substâncias, pois elas são capazes de absorver e de refletir determinadas quantidades de luz. As cores são resultados da interação da luz com a matéria, que por sua vez a reflete em determinadas faixas de energia que nós, seres humanos, reconhecemos com as moléculas da retina de nosso sistema visual, e assim o nosso cérebro cria a sensação de cor. A luz possui energia, caráter de onda e de partícula. A partícula da luz chama-se fóton. Os fótons são reconhecidos pelos fotorreceptores, que são células da retina que captam as variações da energia do ambiente. Entretanto, os fotorreceptores só reconhecem fótons que possuem uma determinada quantidade de energia. Existem ondas eletromagnéticas de diversos comprimentos, podendo variar aproximadamente de 1 até 10 a menos 14 metros, o que estão tabelados e classificados no chamado espectro eletromagnético. As ondas que somos capazes de identificar variam de 400 vezes 10 a menos 9 até 700 vezes 10 a menos 9 metros. Variam também de 7,5 vezes 10 a 14 a 4,3 vezes 10 a 14 Hz. Essa faixa que identificamos chamamos de região visível, na qual cada comprimento de onda compreende uma cor. Comprimentos de onda menores que 400 nanômetros, indo até 100 nanômetros, correspondem ao ultravioleta, no qual não captamos, mas insetos como abelhas e formigas captam e por isso enxergam no ultravioleta. Comprimentos de ondas maiores que 700 nanômetros até 50.000 nanômetros correspondem ao infravermelho, no qual não enxergamos, mas o sentimos em forma de calor. A luz do Sol contém todos os comprimentos de onda da luz visível misturados, mas podemos identificar cada comprimento no fenômeno do arco-íris, em que a luz branca sofre refração nas diversas gotas de água de um dia em que há chuva e bastante luminosidade, ocasionando a separação dos comprimentos de onda e formando assim o arco-íris. Podemos concluir que só somos capazes de perceber comprimentos de onda da região visível que são refletidos. Veremos adiante algumas moléculas que são capazes de absorver a radiação do visível e refletir o que não foi absorvido. A energia da luz que é absorvida por moléculas do meio ambiente é utilizada para que elétrons realizem transições eletrônicas. Uma molécula possui 3 tipos de energia: vibracional, rotacional e eletrônica. Quando a luz do Sol é absorvida por uma molécula, a energia da radiação com comprimentos de onda do infravermelho pode ser usada para aumentar a amplitude dos movimentos de rotação e vibração, mas para os comprimentos de onda do visível do ultravioleta, os elétrons podem realizar transições eletrônicas, passando para um estado de maior energia. Se uma molécula absorver parte da luz com a energia da região do visível, ela será percebida como colorida. Em uma molécula, os orbitais ligantes ou não ligantes são preenchidos primeiro do que os antiligantes.
Porém, quando a luz interage com a molécula, os elétrons dos orbitais ligantes ou não ligantes podem ser deslocados para os antiligantes, sendo que para cada transição eletrônica é utilizada uma certa quantidade de energia. Quanto maior a diferença de energia entre os orbitais preenchidos e os vazios, menor será o comprimento de onda da luz absorvida. Em uma molécula, ligações sigma correspondem a uma ligação simples, e ligações π correspondem a dupla ou tripla ligação. Moléculas que possuem uma maior quantidade de ligações sigma tendem a ter maior energia e menor comprimento de onda. Entretanto, quanto maior for o número de ligações π, menor será a energia e maior será o comprimento de onda, se aproximando ao comprimento correspondente ao da região do visível, que vai de 400 nm a 700 nm. Moléculas que possuem ligações duplas conjugadas possuem orbitais π ligantes mais próximos de orbitais π antiligantes. Em consequência disso, menor será a energia dessa molécula e maior será o comprimento de onda da luz absorvida. Podemos observar esse efeito nos compostos aromáticos. Quanto maior a quantidade de anéis aromáticos em uma molécula, menor será a energia utilizada para realizar transições eletrônicas. Nesses exemplos, podemos notar que o naftaceno e o pentaceno absorvem e refletem luz da região do visível, causando em nosso cérebro sensação de cor. Para que uma molécula com inúmeros orbitais π ligante e antiligante realize transições eletrônicas entre todos esses orbitais, ela precisaria absorver radiações de todos os comprimentos de onda da região do visível. Assim, nada sobraria para ser refletido, deixando de ser visível. Essa molécula não ativaria nenhum fotorreceptor, pois sua energia não corresponderia à energia da região do visível. Para essas moléculas atribuímos a cor preta, mas na realidade o preto não é uma cor, pois não é uma sensação, não existe um estímulo. As moléculas presentes no ambiente e as desenvolvidas pelo homem são utilizadas muitas vezes para um fim decorativo ou artístico. Porém, nos animais e plantas, e inclusive no homem, muitas delas têm funções vitais, como a de proteção contra o excesso de radiação do Sol, ou são importantes fontes de captação de energia. As sintetizadas pelo homem são feitas em muitas indústrias e possuem muitas aplicações práticas, como corantes e pigmentos. Muitos dos compostos que causam as sensações de cor são orgânicos, mas também existem moléculas inorgânicas capazes de absorver e refletir luz visível e causar essas sensações. Dentre as moléculas inorgânicas, destaca-se o dióxido de titânio, que é empregado em praticamente todas as áreas industriais para conferir a cor branca. Além dele, também se destacam outros óxidos como o de ferro, que causa a sensação de vermelho, o de crômio, que causa de verde, ou o de cobalto, que causa de verde azulado. Porém, sem dúvida, são os compostos orgânicos que estão mais amplamente distribuídos pela natureza e possuem a maior importância comercial. Dentre esses compostos serão destacados os de maior importância biológica ou industrial, tais como a melanina, os flavonoides, os carotenoides e a clorofila. A melanina é um importante composto que está presente principalmente nos nossos olhos, pele, cabelo e pelos. Sua concentração varia de pessoa para pessoa e é determinada geneticamente. Por isso, quanto maior ela for, mais radiação da região do visível era absorvida e mais escura será percebida a pele, pelo ou cabelo da pessoa. Essa molécula nos protege da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, que chega até a superfície, que é nociva aos nossos tecidos. Como a camada de ozônio está ficando cada vez mais rarefeita, a radiação ultravioleta está atingindo a superfície da Terra. Por isso, a melanina da nossa pele, principalmente das pessoas mais claras, não está sendo capaz de absorver toda essa radiação para nos proteger. Tornou-se, portanto, cada vez mais necessário desenvolver produtos artificiais para proteger a pele, como os protetores ou filtros solares. A função de proteção dos raios luminosos feita pela melanina nos animais é desempenhada por outros compostos nos vegetais, tais como os carotenoides, os flavonoides e a clorofila. Todos os vegetais possuem clorofila, que reflete luz na região do visível e faz com que a sensação de verde se forme no nosso cérebro. Essa molécula também é muito utilizada para conferir cor aos alimentos, porém esta não é